3 anos atrás eu tava numa parada, esperando o ônibus pro meu trabalho, num domingo. Lembro muito bem esse dia, era um domingo. E lá na minha parada, ela dava acesso a uma caminhadazinha, um caminho de corrida. E eu ficava vendo várias pessoas passar naquele horário, indo fazer exercício. E eu ficava me perguntando como que elas tinham tempo pra isso. Que era algo que eu não tinha. Eu trabalhava domingo a domingo. Muitas vezes eu cobria o turno da noite. E eu tinha muitas responsas, mesmo sendo tão novinha, já no meu peito, tanto no meu cargo, quanto também no meu pessoal. E eu me lembro muito bem de ter olhado e falado, um dia eu vou ter essa rotina, um dia eu vou ter tempo pra isso, um dia eu vou ter tempo de qualidade. E cara, chega a ser doido pensar o tanto que isso aconteceu de uma forma extremamente rápida e como que isso aconteceu. Um digital, de fato, ele muda vidas e ele mudou a minha vida. E a gente sabe que o tempo ele não volta. Uma das maiores perdas que a gente pode ter não é financeira, é literalmente de tempo. E eu lembro assim que eu perdi muita coisa, tá? Só por ter enfrentado esse período ali, enfim. E eu lembro que também foi um dos anos na minha vida em que minhas duas avós, que são vivas ainda, graças a Deus, paterna e materna, estavam na minha casa por um período. A minha família inteira estava curtindo elas, aproveitando elas, matando a saudade delas. E eu lembro que eu perdi esse tempo com elas. Ai, nem sabia que... Isso aqui me toca um pouquinho, assim. Eu perdi... Eu não tô... Se a gente volta numa linha do tempo pra trás e olha, assim, eu não tô em fotos com minha família nos feriados em que elas estiveram aqui. Nem sabia, gente, que eu ia chorar, meu Deus. Enfim, eu não tô em fotos com a minha família, eu não tenho memórias com a minha família, eu não lembro de momentos rindo com a minha família. E foi aí que a minha ficha caiu, que, cara, o mais importante é a minha família e o mais importante é a minha saúde. Eu lembro que, assim, meus amigos me chamavam pra festas e um período que eles pararam de me chamar porque eles falavam: você não vai, eu já sei que você vai falar que não vai dar porque você vai estar trabalhando, você tá sempre trabalhando. E eles tinham razão. Eu tava sempre trabalhando muito. E o pior, eu tava trabalhando muito, ganhando muito pouco e adquirindo uma série de problemas e síndromes e crises, enfim. E assim, a gente tá sempre adiando. Eu estive nesse período que eu tava sempre adiando. Eu tava sempre falando, eu tenho essa conta pra pagar, eu tenho essa pendência pra resolver. Mas assim que eu fizer isso, eu vou sair desse emprego. Eu não aguento mais. E a gente tá sempre criando, gerando coisas pra resolver, pra depois, quando vai ver, a gente não sai. Então é uma desculpa do nosso inconsciente pra que isso não aconteça. E a gente não entende isso. Que a hora de sair é ali, agora mesmo, quando você tá perdendo tempo. E eu tô contando isso pra vocês porque, assim, eu saí no momento que eu tava muito desgastada. Eu sofri uma série de abusos psicológicos, sobrecarga, depressão. Assim, eu sofri muita coisa ali e eu só fui parar quando eu tive meus surtos, né? Eu acabei adquirindo a síndrome de burnout ou de burnout, como muitos chamam aí. E, cara, foi um processo muito difícil, muito dolorido. Eu passei um período aí da minha vida, sim, fazendo acompanhamento, tratamento. E, assim, chegou no nível tão caótico da coisa que eu começou, né, a mostrar ali por fora, porque o nosso corpo, ele avisa. Quando a gente não obedece o psicológico, ele começa a dar sinais físicos. Minha pele começou a ficar vermelha, marcada, machucada por um período, coçava, e eu não entendia que aquilo eram as crises de ansiedade, de estresse, enfim. Eu não conseguia mais dormir, os meus sonhos todos envolviam pesadelos, eu sonhava com trabalho o tempo inteiro, eu ouvia barulho de teclado, pra você ter noção do nível. Então, assim, eu só fui sair quando já estava no ápice da coisa. E aí eu tô fazendo esse vídeo porque talvez você não esteja nesse nível ainda, eu espero que não. Mas que para que, se você já está vendo alguns sinais, você se alertar. E assim, é muito fácil falar para sair.
do CLT hoje tem uma carreira de influenciadores que influenciam isso. Mas a gente sabe que o buraco é um pouco mais embaixo, a realidade é um pouco mais embaixo para quem veio da nossa realidade. E eu tô falando de uma realidade onde você é da periferia, classe média baixa, pouco acesso, pouca oportunidade. Se você ainda é preto, mulher, você sabe que eu tô falando das minorias. Então, assim, eu não vou falar sai do seu CLT e mete as caras, porque na realidade não é bem assim. Eu tô no digital e graças a Deus deu muito certo, mas demorou um pouquinho pra virar. Até porque é um processo, você não vai chegar já trabalhando e sabendo tudo. Não, você vai chegar, você vai entender o que é, você vai estudar, depois você vai criar o seu emprego, a sua forma de trabalho, depois você vai criar seus clientes. Empreender é um processo e não é da noite pro dia, infelizmente. Mas eu tô te falando isso porque é o caminho. Assim, a gente tá na era digital, as IAs têm avançado aí com uma velocidade extremamente assustadora. E eu ouvi até esses dias que cientificamente comprovada, eu não lembro a fonte direito, mas eu vou deixar aqui na descrição. Em algum ano aí, não sei se 2030, mas assim, em algum ano bem breve, os jovens vão aprender em minutos o que a gente levou anos para aprender. Eles vão saber em minutos, em dias, em horas, o que a gente levou anos para aprender. Vocês têm noção? A gente tá na era da urgência, né? Agora tudo é muito fácil, muito rápido, a um clique. Mas que eu tô gravando esse vídeo, vocês acham que a internet tá saturada? Vocês acham que o mercado tá saturado? O mercado, ele não satura, ele evolui. E que se você não entender que aqui tem chance, que aqui tem porta pra você, larga esse medo, sabe? O digital tem muita porta mesmo. E aí eu vou falar um pouquinho aqui das portas agora pra te incentivar a vir pra esse lado aqui. Olha, primeiro eu vou falar, se prepare. O primeiro conselho que eu posso dar, eu saí quando eu tive um surto e aí tive uma... Foi um dia que eu acho que era pra acontecer, eu tive uma pendência, uma briga lá, um mal entendido, né? Eu lembro que nesse dia eu fui trabalhar e eu acabei perdendo a chave, eu era a única que abria a empresa no meu turno, eu era a única que preparava o dia inteiro de todo mundo, que resolvia a noite anterior de todo mundo. Eu era tipo assim, faz tudo, essa é a verdade. E eu lembro que eu perdi minha chave. E assim, quando eu fui trabalhar, aconteceu uma série de coisas nesse dia, meu ônibus não passou, era um domingo, quase ninguém ia trabalhar, as coisas difíceis, o Uber não estava aceitando, eu cheguei assim no limite, extremamente, quase atrasada. E quando eu fui procurar minha chave, eu não encontrei a minha chave. E aí eu fiquei, caramba, como eu vou, né, abrir a empresa agora? E aí era uma responsabilidade muito grande, eu trabalhava com uma operação muito grande, era uma responsabilidade muito grande. E eu liguei pro meu chefe e falei, cara, eu tô sem chave, como é que eu vou fazer? E aí ficou aquela coisa frenética, todo mundo tentando resolver de um lado, de outro. Meu celular, olha, não era pra ser, eu acho que esse dia foi uma doideira. Meu celular descarregou. Eu fui lá embaixo na outra menina que poderia me ajudar, não encontrei ela. Enfim, uma série de problemas que eu acredito que tenha sido, assim, o universo, ou seja lá, o que você acredita, te empurrando pra sair dali daquela sua zona de conforto e tomar uma atitude, e tomar uma decisão. E aí eu lembro que eu falei, cara, meu celular descarregou, não tô conseguindo ter contato com ninguém, é algo que eu não posso resolver. Eu vou tentar na rua. Fui ali por perto, nos comércios todos fechados, não consegui um carregador, não consegui nada. E aí também eu falei, cara, eu tô a Deus dará, eu tô aqui sozinha, eu não sei o que fazer. Eu lembro que eu só olhei pra parada e falei, vou pra casa e lá eu tento resolver de alguma forma. Só que, cara, era um domingo, eu fiquei mais algumas horas de molho ali também, esperando o ônibus. E eu lembro que quando eu cheguei na minha casa, o meu celular estava uma doideira de supervisor, de chefe, de todo mundo me ligando. E eu lembro que eu, né, tipo, fui explicar o que tinha acontecido e tudo mais, e que ele já tinha ligado pro outro menino, pro outro funcionário que trabalhava comigo pra cobrir, ele conseguiu resolver, enfim. Eu ouvi palavras muito duras. Foi aí que minha ficha caiu, sabe? Eu ouvi que, tipo, eu tinha quase lascado com a operação, que eu joguei quase tudo pro alto, que era muito... Eu ouvi palavras muito duras. E foi aí que minha ficha caiu, porque, cara, você trabalha em um local
muitos anos, um determinado período ali de tempo, você acerta todos os dias, você faz todos os dias, você é cobrado todos os dias, você vai todos os dias. E se você falta um, você é a pessoa errada. Você é... sabe? Você não vale mais nada. Foi aí que minha ficha caiu. A gente é totalmente substituível. A gente não vale nada. E aí foi o dia que eu tomei a minha decisão. Falei, eu vou sair desse emprego. Não dá mais. E assim, né, eu posso, um determinado período, contar a história inteira de fato, mas só resumindo, eu já tava chorando, tava muito mal, ele tive que ouvir tudo aquilo, então foi, né, eu já estava doente, enfim, foi um período bem difícil. E eu saí, eu decidi, eu falei, olha, esse é o último dia que eu piso meus pés aí, estou pedindo minha demissão. Não exatamente com essas palavras, mas foi o que eu quis transmitir na época. E eu saí. Só que, assim, a história melhora porque eu não tinha direito nenhum. Eu não era carteira assinada. Então, eu saí sem rescisão, sem uma série de direitos ali que tem pra te acolher. E aí eu fiquei, o que eu vou fazer? Sem nada. Sem acolhimento. Mas o fato é que eu já estava me preparando, né? Então, eu tinha uma reserva ali de emergência pra me assegurar nos próximos meses. E eu tinha voltado para casa dos meus pais recentemente. E aí é uma questão de diferença, porque a minha vida é a minha vida, a sua vida é a sua vida, e cada um tem que se adaptar à sua realidade. Eu, graças a Deus, tenho ótimos pais, não tenho o que reclamar. Que eu tenho uma rede boa de apoio, e eu sei que é muito diferente, não é a realidade de todos aqui na favela. Mas eu sei que os pais também, se pudessem, né, a grande maioria, daria esse apoio. O fato é que eu tive, mas não se engane, tá bom? Já tive essa dificuldade também num período que eu morei sozinha, então eu já vivi uma série de coisas que eu sei muito bem, tipo, falar claramente com vocês de experiências. E aí tudo bem, talvez hoje você não tenha isso, você não tenha uma rede dos seus pais, talvez você tenha mais pendências, um aluguel pra pagar, uma conta de PVA, IPTU, enfim, uma realidade diferente. Mas a primeira coisa o primeiro ponto é, não saia sem se preparar. Tenha uma reserva de emergência, vê aí se você tem uma rede de apoio, enfim. Eu tive que sair. Mas aconteceu e eu sei que a história de cada um acontece de formatos diferentes. Mas enfim, meti as caras na internet. E eu não sabia de nada. Eu tava extremamente assustada e pensando como que eu ia fazer esse jogo virar. E eu só tenho a opção de fazer esse jogo virar. Eu não tinha mais condições, eu não tinha mais sanidade para voltar para um CLT. Eu tive, por um período aí, diversos traumas. Eu trabalhei boa parte da minha vida com homens. Meu público era masculino. Então, também tive que enfrentar assédios, né? Assédios, vocês sabem do que eu tô falando. Eu tive que enfrentar piadas, eu tive que enfrentar, infelizmente, no mercado hoje, onde obedecem e respeitam mais o homem do que a mulher, eu também tive que enfrentar várias coisas aí. Então, vocês imaginam o tanto que eu estava dilacerada. Então, tipo assim, pra mim, era fora de cogitação. E pra não falar que eu não tentei, eu ainda tentei. Fiz bico em 2 lugares depois que eu saí do CLT. Eu vi que realmente não dava pra mim no momento, era a gota. Não dava. Eu estava totalmente traumatizada, eu não conseguia. E não que eu estivesse traumatizada, mas eu não queria cogitar passar aquilo de novo. E eu passei coisas parecidas de novo. Então eu falei, cara, não, eu preciso construir minha própria realidade. Eu até sonho ainda, em algum momento eu quero realizar isso, em ter uma empresa, uma rede só de mulheres pra evitar esse tipo de coisa. Mas isso pode ser papo pra outro vídeo também. E aí, eu tentei, mas não deu certo. E por um período também, eu nunca mais consegui pegar ônibus. Eu nunca mais consegui cogitar entregar um currículo. Eu nunca mais consegui fazer coisas normais de um CLT. Gente, eu tô falando de uma menina que eu nunca tive problema e frescura pra nada, pra emprego, pra nada. Eu só queria fazer o meu. Então, assim, eu entregava, fazia currículo numa velocidade absurda. E fazia milhões de entrevistas. Eu conseguia emprego facilmente, rápido. Eu trocava de emprego. Enfim, eu fazia pra alguém que não queria mais aquilo, que doideira. Então eu não cogitava. Então eu só tinha essa opção de fazer o digital dar certo. E eu falei, eu vou levar isso aqui à frente.
O digital me abriu muitas portas. Hoje eu tenho aí fontes de rendas diferentes que vêm do digital. E, cara, imagina a sua hora ali de trabalho valer R$30, por um exemplo. Eu não sei quanto que vale hoje, tá, gente? Não tenho noção. Não parei pra pesquisar, pra fazer esse vídeo. Eu tô conversando com você, literalmente. Não tem roteiro, não tem nada. Mas pega aí R$30 valendo a sua hora do dia, ou é às 8 horas, né? Se eu não me engano. E hoje, por exemplo, eu consigo e já fiz. Eu vendi uma arte por R$300, uma edição de vídeo por R$300, um site por R$1.000. Tem noção do que é você ganhar 300, 500, R$1.000 em uma hora, sendo que algumas horas do seu dia tá valendo R$30? Nossa, isso explodiu minha cabeça fora da caixinha. Você tem noção? Foi aí que eu entendi que empreender, seja no digital ou não, é sobre você vender o seu resultado, o seu potencial, o seu valor, e não vender a sua hora. Foi aí que eu entendi que o jogo era muito mais além disso, sabe? Não é você vender a sua hora, é você vender a sua parada ali. E foi aí que eu entendi que não era sobre eu trabalhar muito, era sobre eu trabalhar de forma inteligente. E assim, eu vou falar pra vocês, não é fácil. Primeiro a gente tem que estudar, tem que aguentar o período ali que, né, a sua reserva acaba, que você tá sem dinheiro, que as contas vão chegando. E a gente tem esses altos e baixos aí, tudo bem. A gente tem os períodos da nossa vida. Mas o que eu tenho pra falar pra você é se prepare e venha pra esse lado, porque tem caminho, tem porta. E eu tô te falando assim, deu exemplo aí, eu vendi um vídeo, mas tem outras coisas, em outros tickets. De repente eu comecei a ganhar dinheiro por estar fazendo live, tá ao vivo. Depois eu comecei a ganhar dinheiro com infra, com não sei o que. E a régua vai aumentando. Entendeu? A régua vai aumentando, vai surgindo mais oportunidades. E aí você entende que, cara, eu valho muito mais do que ficar horas sentada trabalhando pra algo que não reconhece nenhum meu valor. Eu mereço ganhar pelo meu resultado, pelo meu valor. E, cara, é muito bom. No começo do vídeo eu cheguei a falar que eu queria tempo de qualidade. Vocês têm noção do que é? Não sei se você vive já essa experiência de fato, mas eu tô aqui pra dizer que é muito bom você trabalhar na sua casa, no conforto da sua casa. Liberdade geográfica. Eu posso trabalhar também quando eu vou fazer reunião, vou nos cafés, vou nos escritórios da vida. Trabalhar também na sua hora. Você pode montar a sua grade, fazer, né, do seu jeito. Trabalhar no seu formato, do seu jeito, sem ter alguém ali te empurrando coisas, enfim. E também sobre quebrar o ciclo, porque assim, eu jurei pra mim mesma que eu jamais seria o tipo de chefe ruim, mesquinho, que não entendia o lado do outro. Eu jurei pra mim que eu não queria ser o tipo de chefe que um dia me fez mal, eu não queria fazer mal pra outra pessoa. Então, assim, também quebrar o ciclo, né? Pra nem todo mundo ter aquela visão que chefe é chato, porque isso também é um assunto, uma pauta pra outro vídeo, nem todos. Enfim, então quebrar o ciclo também. E não quebrar só o ciclo nisso, mas quebrar o ciclo, cara. Imagina todo mundo trabalhando aí horas e horas, chega cansado, pega ônibus cheio, não sei o quê. E você não tá mais nessa corrida dos atos, não tá mais nessa maré aí. E hoje pra mim é estranho. Um dia eu fui essa pessoa que pegou ônibus lotado, que demorou horas, chegou cansada, ainda tinha que estudar e aquela coisa. E hoje quando eu estou, por exemplo, na rua e passa um ônibus assim, pra mim é estranho. Eu falei, cara, nem sei mais qual é a sensação disso, eu não quero nem saber, porque eu sei que não é boa também, de fato. E é estranho pra mim ver aquele cenário, tipo, falar, caramba, tem gente que ainda vive isso. Entendeu? Mas, outra qualidade de tempo. Eu tô trabalhando do lado da minha família, do lado das pessoas que eu amo, podendo aproveitar o máximo de tempo com eles. E, assim, eu sei que eu não vou recuperar aquele tempo que eu perdi, que eu falei no início do vídeo, mas eu tô recuperando muito mais. Eu tô tendo memórias com ele, eu tô passando conhecimento pra eles, eu tô passando experiências. Então, assim,
a gente não tem nada a perder, só a ganhar. Liberdade geográfica, liberdade de tempo, quebrando ciclos, fazendo o seu próprio trabalho, construindo o seu próprio império. Então, assim, o digital, ele tem esse poder de transformar a sua vida. Até porque a gente tá falando de clique, gente. Você vai trabalhar da sua casa, no seu computador, no seu celular. Então, assim, esse vídeo é mais, assim, com uma esperança. Se você caiu aqui nesse vídeo e você ainda não vive do digital, mas tem vontade, esse vídeo é um sinal pra você que, sim, pode ir meter as caras sem medo, enfim. E o primeiro ponto que eu falei foi se prepare, né? Tem uma reserva ali, tem uma reserva ali, tem algo se você for sair do CLT ou da realidade que você vive hoje. Ou então até se você não é CLT, se você não tá do zero aí, mas não sabe nem por onde começar, começa a pesquisar. E o segundo ponto que eu lembro que eu fiz foi estudar. Estudei muito. Porque hoje a galera cai num erro que assim, ó, é muito comum. A galera cai no erro de ir ver vídeos de mais de 1 milhão de pessoas e essas mais de 1 milhão de pessoas já tem uma realidade diferente, ela vai te passar uma experiência diferente, cada coisa você vai ficar louco, você não vai focar, não vai mirar em uma só, você vai achar que é resultado rápido, você vai surtar, essa é a realidade, você vai criar aquela obesidade de conhecimento ali que não vai te ajudar em nada. Escolha o que você quer, porque tem muitas portas, você pode ser hoje um gestor de tráfego pago, como eu sou, um social media, você pode ser um filmmaker, você pode ser um copywriter, você pode ser alguém que trabalha com dropship ou com infoproduto, afiliado, palestra. Tá vendo aí? Eu acho que só brincando, eu já citei mais de 5 oportunidades pra você. Escolhe uma, mira em uma, foca em uma, escolhe um mentor, primeiramente, específico, e aí a gente pode, né, trabalhar em falar aqui de alguns, enfim, se vocês quiserem, comenta nesse vídeo que a gente pode trazer. Foca em um mentor. E depois que você aprendeu, vai pra prática. E eu gosto de frisar que, cara, eu acho que é muito bom você já estudando e praticando. Eu acho que praticando você aprende bem mais, você perde menos tempo. E eu perdi esse tempo, isso também pode ser um conselho pra mais pra frente. Mas foca em algo e vai fazer aquilo. Porque assim, aí você não perde tempo, você não perde oportunidade. E mete as caras sem medo. Falando hoje do cenário, a gente perde muito tempo porque a gente não executa, primeiramente. E segundo, porque a gente tem medo, a gente fica se limitando. Vai dar certo, não vai? Ofereço, não vai? Cara, eu tenho certeza que você tem hoje uma rede aí de pessoas que precisa do seu trabalho, que precisa de um determinado tipo de trabalho. E que talvez ela até fecharia esse trabalho, mas ela nunca fechou porque ninguém nunca ofereceu e ela não sabe onde encontrar. Virou a chave aí, né? Então, entendeu? Assim, tem caminhos e talvez você está perdido e não saiba por onde é esses caminhos. Mas tem caminho. E assim, eu não me arrependo em nada. Eu ganhei muitos benefícios. Hoje eu tenho uma rotina que eu pedi lá atrás. Eu não tinha tempo, gente. Como eu falei pra vocês, eu trabalhava domingo a domingo. Hoje eu tenho essa rotina. Hoje eu consigo fazer meus esportes, eu sou atleta. Hoje eu consigo trabalhar aonde eu quiser, no dia que eu decidir, como eu quiser. Graças a Deus, eu sou empreendedora, sou minha própria chefe. Entendeu? Hoje eu consigo fazer minha grade horária, se de repente eu precisar sair pra me consultar, pra ter meus cuidados, minha saúde, eu vou conseguir. Se eu precisar dar uma rede de apoio longe pra minha família, eu consigo. E assim, então, mais que financeiramente, porque também sim, ainda tem esse detalhe. Imagina que doideira, você trabalha um mês para ganhar 1.000, e acho que deve estar nos seus 1.300 atualmente, né? E imagina você ganhar esse valor em um dia. Imagina você ganhar mais que isso em um mês. Talvez para você hoje, agora, no momento, seja fora de cogitação, mas eu tô aqui para te falar que é real e é possível. E uma das perguntas que eu mais recebo é: o digital realmente dá dinheiro? Lá nas minhas outras contas, nas minhas redes vizinhas. Por quê? Porque eu não exponho muitos resultados. Confesso que ostentar não é o meu tipo de mostrar resultado. Meus resultados são hoje grandes e existem, sim, como eu já falei pra vocês. Qualidade de tempo com a minha família e comigo mesmo. Autocuidado, tempo pra saúde, enfim. Qualidade, horas, enfim. Todas as coisas que eu já citei aqui ao decorrer desse vídeo.
também são resultados, não deixam de ser resultados. Outra coisa, pare de se sabotar com o que a sociedade impõe pra vocês. Que, assim, você só vai ser bom quando você construir o carro de luxo, a casa, a mansão e aquelas coisas todas. Não! Talvez hoje você queira dar o que eu também quis um dia, que era dar uma condição melhor para os meus pais, que era dar uma condição melhor para mim mesmo, ou então pelo menos ser menos peso, né, fazendo o meu, que era poder dar orgulho, que era poder dar uma vida melhor para os seus filhos. E olha que eu nem tenho filhos ainda, mas talvez você tenha. Enfim, você tem que entender que a sua régua de resultado se avalia muito mais que só ostentar materiais. E aí que entram como que o digital mudou a minha vida e como que ele pode mudar. Talvez hoje você seja uma mãe que queira ficar mais perto do seu filho e não pode, porque você tem que trabalhar e você não tem uma rede de apoio. Talvez agora, nesse momento, você seja uma senhora mais velha que esteja me assistindo, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, que não sabe como que funciona o digital, porque nunca ninguém te ensinou nem o básico, nunca te ensinou, por exemplo, como criar um e-mail. Ou talvez você seja uma mulher numa faixa etária aí dos seus 30 a 40 anos que não sabe nada do digital, porque você perdeu a evolução digital, ninguém te ajudou com isso, enfim. E eu vou te falar, tá tudo bem. No digital, quando eu comecei, que eu ia pesquisando, perguntando para um e outros, também fecharam as portas na minha cara. Ninguém vai querer te ajudar de fato se você tem que fazer por você. E eu entendo, em tese, em certa parte eu entendo, porque eles também, poxa, procuraram muito, bateu a cara, quebrou a cara, assim como eu também, pra entregar de bandeja pra alguém. Não é assim também, em tese eu entendo, mas eu também não compreendo como as pessoas conseguiram achar algo tão bom e não conseguem compartilhar, levar isso à frente pra outras pessoas. Isso eu não entendo. Mas graças a Deus existem pessoas assim. Que também, do mesmo jeito que tem pessoas que fecham a porta, tem pessoas que abrem. Então, assim, tem oportunidades. Hoje, e esse vídeo vai ficar um pouco longo, eu estava comentando com uma cliente minha que que é doido eu pensar que eu saí do CLT e eu falei, cara, e agora eu não sei como eu vou fazer pra me virar. E aí eu fui, me virei, fiz o jogo virar. E depois eu comecei a criar conteúdo e eu não entendo nada sobre edição, sobre nada. E hoje eu tenho, né, meus serviços em cima disso. É muito doido eu pensar que eu não sabia, por exemplo, se eu teria um curso algum dia, e hoje eu tenho. E eu ficava, gente, mas eu não sei nada de suporte, eu não sei nada de checkout, enfim. E hoje eu sei. Tem noção? Mas tudo por quê? Porque eu gerei essa oportunidade pra mim. Porque eu não desisti no primeiro erro. Eu fui tentando até acertar. E com você tem que ser desse formato. Entendeu? Então, assim, eu não sabia como que eu criava um curso. Mas aí eu fui fazendo, fui aprendendo, fui aparecendo oportunidades. E aí depois eu não sabia como editar um curso, mas eu fui fuçando, fui mexendo e foi vindo oportunidades, porque tudo é em cima de um movimento. Se você não se movimentar para sair dessa realidade que você vive hoje, se você não plantar coisas para colher lá na frente algo melhor dessa realidade atual que você se encontra, nada vai acontecer. E você tem que fazer esse giro de movimento. Entendeu? Então, assim, muita coisa que eu não sabia, que eu aprendi fazendo e gerando a minha própria oportunidade, mesmo que portas tenham se fechado na minha cara. Então, assim, tem chances, tem oportunidades. E aí eu posso fazer mais pra frente um vídeo falando quais são as oportunidades no digital, enfim. Mas esse vídeo é mais uma deixa, um alerta, um sinal. Se você ainda duvida do digital, não tá, porque tem medo, não sabe como, não desista. Continua, insista e é caminho. Não tem nada de saturado. Na verdade, a gente tá evoluindo muito e ainda vai avançar muito e vai surgir muita coisa e vai surgir novas profissões. Algumas vão morrer sim, de fato, mas outras vão surgir. Então, assim, tem oportunidade. Assim, mas se você tá perdido aí também, não sabe nem como começar, já se inscreve nesse canal aqui que a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional diariamente. Né, sobre pequenas ações diárias que vão te levar a ser essa pessoa de sucesso. E não deixe de me seguir nas outras redes sociais também. Mas o fato é isso, se prepare, tanto financeiramente, não sei, em cima da sua realidade.
Se prepare mentalmente, psicologicamente, estude. E se prepare fisicamente, execute. Faça, mete a cara, tenha coragem, não tenha medo, não se limite. Tenho certeza absoluta que o digital é pra você e que vai dar tudo certo. Beijo.